Capítulo 6. Planejamento organizado. A materialização do desejo em ação. O sexto passo em direção à riqueza. Você aprendeu que tudo que o homem cria ou alcança começa sob a forma de desejo. Esse desejo surge no primeiro estágio da sua jornada, do abstrato para o concreto, e é levado para a oficina da imaginação, onde planos para sua realização são criados e organizados. No primeiro capítulo, você recebeu a instrução de utilizar 6 passos definidos como primeira atitude para a transformação do desejo por dinheiro em seu equivalente monetário. Um desses passos é a formação de planos práticos e definidos, por intermédio dos quais essa transformação pode ser feita. Agora, você verá como elaborar planos práticos. A. Alice é um grupo de quantas pessoas achar necessárias à criação e execução de seus planos para acumulação de riquezas, fazendo uso do princípio da mente mestra, descrito em um dos próximos capítulos. É absolutamente essencial seguir essas instruções. Não se descuide. B. Antes de formar sua aliança para a mente mestra, decida que vantagens e benefícios você poderá oferecer aos membros do grupo, em troca da cooperação deles. Ninguém trabalha indefinidamente sem alguma forma de compensação. Nenhuma pessoa inteligente irá tampouco solicitar ou esperar que alguém trabalhe sem a compensação adequada, embora ela nem sempre venha em forma de dinheiro. C. Procure encontrar-se com os membros do seu grupo de mente mestra pelo menos 2 vezes por semana, ou mais frequentemente se possível, até chegarem juntos aos planos necessários à acumulação de dinheiro. D. Mantenha-se em harmonia perfeita com cada um dos membros do seu grupo de mente mestra. Se houver desarmonia, pode esperar pelo fracasso. O princípio da mente mestra não funciona onde não prevalece a harmonia perfeita. Lembre-se desses 2 princípios. Primeiro, você está assumindo uma empreitada da maior importância e, para ter certeza do sucesso, precisa de planos perfeitos. Segundo, você deve contar com a experiência, a formação, a habilidade natural e a imaginação de outras mentes. Isso se harmoniza com os métodos seguidos por todos aqueles que acumularam grandes fortunas. Ninguém possui experiência, formação, habilidade natural e conhecimento suficiente para atrair uma grande fortuna sem a cooperação de outras pessoas. No propósito de conquistar riquezas, todo o plano adotado deve ser uma criação conjunta, sua e dos outros membros do seu grupo de mente mestra. Você pode fazer planos, inteiramente ou em parte, mas cuide para que esses planos sejam verificados e aprovados pelos membros da sua aliança da mente mestra. Se o primeiro plano que adotar não der certo, substitua por outro. Se esse novo plano falhar, busque outro ainda, e assim por diante, até encontrar um que funcione. É aí que a maioria das pessoas fracassa, por falta de persistência para criar novos planos em substituição aos que falharam. O mais inteligente dos homens não pode obter sucesso na acumulação de dinheiro nem em qualquer outra atividade sem planos práticos e executáveis. Tenha em mente essa afirmativa e lembre: se o seu plano falhar, que uma derrota temporária não é um fracasso permanente. Pode significar somente que os seus planos não eram bons. Elabore outros, recomece. Thomas Edison fracassou 10.000 vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica incandescente, ou seja, sofreu 10.000 derrotas temporárias, antes que seus esforços fossem coroados de êxito. A derrota temporária deve ter apenas um significado: a certeza de que existe alguma coisa errada com seu plano. Milhões de pessoas atravessam a vida na miséria e na pobreza, por falta de um bom projeto para conquistar riquezas. Henry Ford fez fortuna não pela superioridade de sua mente, mas por ter adotado e seguido um plano que comprovou ser bom. Podemos apontar milhares de pessoas com melhor formação que a de Ford, mas que, no entanto, vivem na pobreza por falta do projeto certo para ganhar dinheiro. A sua realização não pode ser maior que a qualidade dos seus planos. Parece um postulado, mas é verdade.
Samuel Insull perdeu sua fortuna de mais de 100 milhões de dólares. A fortuna de Insull foi construída sob bons planos, mas a depressão econômica o forçou a alterá-los, e a mudança trouxe uma derrota temporária, porque os novos planos não eram bons. Insull, hoje idoso, talvez aceite o fracasso, essa derrota temporária, mas, se sua experiência se transformar em fracasso, será por falta de ardor da persistência em reconstruir seus planos. Ninguém está derrotado até que desista em sua mente. Essa afirmativa será repetida várias vezes, porque é muito fácil desistir ao primeiro sinal de revés. James J. Will foi derrotado temporariamente quando, pela primeira vez, tentou levantar o capital necessário à construção de uma ferrovia que ligasse o leste ao oeste dos Estados Unidos. No entanto, fez novos planos e transformou a derrota em vitória. Henry Ford sofreu derrotas temporárias, não só no início da sua carreira de fabricante de automóveis, mas também como industrial bem-sucedido. Criou novos planos, porém, e marchou para a vitória financeira. Quando observamos indivíduos que acumularam grandes fortunas, em geral vemos apenas seus triunfos, ignorando as derrotas temporárias que tiveram de ultrapassar antes de chegarem lá. Nenhum seguidor dessa filosofia deve esperar acumular fortuna sem experimentar derrotas temporárias. Quando isso acontecer, aceite como um sinal de que os planos não foram bem elaborados. Refaça-os e retome o caminho em direção à sua meta. Não entre para o grupo dos que desistem facilmente. Não seja um perdedor. Quem desiste nunca vence, e só vence quem nunca desiste. Escreva essa frase com letras graúdas no papel e deixe onde possa ver toda noite, antes de dormir e toda manhã ao levantar. Ao formar seu grupo de mente mestra, escolha aqueles que não se deixam abater pelas derrotas. Algumas pessoas acreditam equivocadamente que só o dinheiro faz dinheiro. Não é verdade. O desejo, transformado em seu equivalente monetário pelos princípios aqui descritos, é um instrumento com o qual o dinheiro é feito. O dinheiro em si nada mais é do que matéria inerte. Não pode mover-se, pensar ou falar, mas pode ouvir quando alguém o deseja e o chama. Planejando a venda de serviços. O restante deste capítulo foi destinado à descrição do marketing de serviços pessoais. As informações servirão de ajuda prática para quem tiver qualquer tipo de serviço pessoal a oferecer e serão ainda mais úteis para aqueles que aspiram à liderança na profissão escolhida. Um planejamento inteligente é essencial ao sucesso de qualquer empreendimento destinado a acumular riquezas. Aqueles que pretendem ganhar dinheiro vendendo serviços pessoais entrarão aqui instruções detalhadas. O fato de praticamente todas as grandes fortunas começarem pela compensação por serviços pessoais ou pela venda de ideias deve ser um bom estímulo. E o que mais poderia alguém sem posses oferecer em troca da riqueza, além de ideias e serviços pessoais? De uma maneira geral, existem dois tipos de pessoas no mundo: líderes e seguidores. Como primeira providência, decida se pretende tornar-se líder na sua área ou se prefere permanecer entre os seguidores. A diferença no pagamento é imensa. Não seria razoável que um seguidor recebesse a mesma remuneração a qual o líder tem direito, embora muitos seguidores cometam o erro de esperar por isso. Não há desonra em ser um seguidor. Por outro lado, não há vantagem em manter-se como seguidor. Os grandes líderes, em sua maioria, começaram como seguidores e só se destacaram por serem seguidores inteligentes, com raras exceções. O indivíduo que não segue com inteligência não lidera com eficiência. Aquele que melhor segue o líder é, em geral, o que desenvolve mais rapidamente qualidades de liderança. Ser um seguidor inteligente tem muitas vantagens, entre elas a oportunidade de assimilar o conhecimento do líder. Os principais atributos para a liderança. Os fatores mais importantes para a liderança são estes. 1. Coragem inabalável, baseada no autoconhecimento e na familiaridade com a própria ocupação. Nenhum seguidor deseja ser subordinado a um líder sem autoconfiança e coragem.
e nenhum líder desse tipo consegue reter por muito tempo um seguidor inteligente. 2. Autocontrole. O indivíduo que não consegue se controlar jamais poderá controlar outros. O autocontrole constitui-se no poderoso exemplo para os seguidores inteligentes. 3. Agudo senso de justiça. Sem imparcialidade e justiça, nenhum líder consegue comandar e manter o respeito de seus seguidores. 4. Firmeza de decisão. O indivíduo que oscila em suas decisões mostra que não está seguro de si. Não pode liderar outros com sucesso. 5. Definição de planos. O líder bem-sucedido precisa planejar seu trabalho e cumprir o planejamento. O líder que age por conjecturas, sem planos práticos definidos, é comparável ao navio sem leme. Mais cedo ou mais tarde, vai bater nas rochas. 6. Hábitos de dar mais do que recebe. Um dos ônus da liderança é a necessidade do empenho, por parte do líder, em fazer mais do que ele próprio solicita dos seus seguidores. 7. Personalidade agradável. Nenhuma pessoa negligente e desinteressada pode tornar-se um líder bem-sucedido. Liderança implica respeito. Os seguidores não respeitam um líder que não seja altamente qualificado em todos os fatores que constituem uma personalidade amistosa e gentil. 8. Solidariedade e compreensão. O líder de sucesso precisa ser solidário, compreendendo os seguidores e seus problemas. 9. Atenção aos detalhes. Uma liderança bem-sucedida envolve atenção aos detalhes da posição de líder. 10. Determinação de assumir plena responsabilidade. O líder bem-sucedido deve estar disposto a assumir a responsabilidade pelos erros e pelas deficiências de seus seguidores. Se tentar transferir essa responsabilidade, não permanecerá como líder. Se um dos seus seguidores cometer um erro e mostrar-se incompetente, o líder precisará considerar a falha como sendo sua. 11. Cooperação. O líder de sucesso precisa compreender e aplicar o princípio do esforço cooperativo, bem como ser capaz de induzir os seguidores a fazerem o mesmo. Liderança implica poder, e poder envolve cooperação. Existem duas formas de liderança. A primeira e infinitamente mais eficaz é a liderança por consenso, com a aprovação dos seguidores. A segunda é a liderança pela força, sem o consentimento e a concordância dos seguidores. A história está cheia de evidências de que a liderança pela força não se sustenta. A queda e o desaparecimento de reis e ditadores falam por si. Significam que o povo não segue indefinidamente uma liderança forçada. O mundo entrou em uma nova era de relacionamento entre líderes e seguidores. O momento requer outro tipo de líder e de liderança no comércio e na indústria. Aqueles que pertencem à velha escola da liderança pela força precisam compreender o novo estilo de liderança, cooperação, ou serão relegados à condição de seguidores. Não há outra saída. No futuro, o relacionamento entre patrão e empregado ou entre líder e seguidor será de cooperação mútua, baseada numa divisão equitativa dos lucros, uma verdadeira parceria. Napoleão Bonaparte, o imperador Wilhelm da Alemanha e os czares da Rússia foram exemplos de liderança pela força, que desmoronaram. Não é muito difícil identificar protótipos desses ex-líderes entre as figuras do mundo financeiro e empresarial, todos afastados de seus cargos. A liderança por consenso é a única sustentável. As pessoas podem seguir por algum tempo uma liderança forçada, mas certamente o farão de má vontade. Esse novo tipo de liderança, descrito neste capítulo, adota os 11 fatores mencionados e mais alguns. O líder que fizer deles a base de sua atuação encontrará oportunidades em todos os setores. Sempre que uma crise se prolonga, é por falta de liderança. A demanda por líderes com competência para aplicar os novos métodos é bem maior do que a oferta. Alguns dos antigos líderes podem adaptar-se, mas, de um modo geral, o mundo terá de procurar uma nova estrutura de liderança. Essa necessidade pode ser a sua oportunidade.
as 10 principais causas do fracasso da liderança. Vamos agora comentar as principais falhas cometidas pelos líderes, pois assim como é importante saber o que fazer, também é necessário saber o que não fazer. 1. Incapacidade de organizar detalhes. Uma liderança eficiente exige capacidade de cuidar de detalhes. O verdadeiro líder nunca está ocupado demais para cumprir qualquer atribuição sua. Quando o indivíduo, seja líder ou seguidor, diz que está muito ocupado para mudar de planos ou para atender a uma emergência, admite a sua própria incapacidade. O líder bem-sucedido conhece todos os detalhes inerentes à posição que ocupa, mas sempre conta com assessores competentes para cuidar deles pessoalmente. 2. Recusa em executar tarefas próprias de cargos abaixo do seu. O verdadeiro grande líder se dispõe, quando a ocasião exige, a fazer qualquer tipo de tarefa que pediria a outro para executar. O maior entre vós é aquele que serve a todos. É uma verdade observada e respeitada por todo líder capaz. 3. Expectativa de pagamento pelo que sabe e não pelo que faz com que sabe. O mundo não paga pelo que as pessoas sabem, mas pelo que fazem ou levam os outros a fazer. 4. Medo da concorrência. O líder que teme ser substituído por um dos seguidores provavelmente verá seu medo se concretizar. O líder capaz prepara substitutos a quem possa delegar responsabilidades, conseguindo assim multiplicar-se, ir a vários lugares e dar atenção a diversas tarefas ao mesmo tempo. As pessoas recebem um pagamento maior por sua capacidade de fazer os outros produzirem do que pelos próprios esforços. Eis aí uma verdade eterna. O líder eficiente, com seu conhecimento e o magnetismo de sua personalidade, aumenta em muito a produtividade dos funcionários, levando-os a oferecer melhores serviços. 5. Falta de imaginação. Sem imaginação, o líder não consegue agir nas emergências, nem elaborar planos para orientar com eficiência seus funcionários. 6. Egoísmo. O líder que toma para si o sucesso do trabalho dos seguidores certamente atrai ressentimentos. O verdadeiro grande líder não toma a glória para si. Ele se satisfaz em ver a valorização dos seguidores, porque sabe que para eles é mais importante o reconhecimento do que o dinheiro. 7. Descontrole. Os seguidores não respeitam um líder descontrolado. Além disso, o destempero, em suas várias formas, acaba por destruir a resistência e a vitalidade dos que sucumbem a ele. 8. Deslealdade. Talvez essa característica devesse ocupar o primeiro lugar da lista. O líder que não é leal ao cargo que exerce, aos colegas, aos superiores e aos subalternos, não mantém a liderança por muito tempo. A deslealdade reduz o indivíduo a pó e atrai para ele todo o desprezo que merece. A falta de lealdade é uma das principais causas de fracasso em todos os setores da vida. 9. ênfase na autoridade da liderança. O líder eficiente atua pelo estímulo e não pelo medo incutido no coração dos seguidores. O líder que procura impressionar pela autoridade pertence à categoria dos que atuam pela força. O verdadeiro líder não precisa afirmar sua condição, a não ser por sua conduta de solidariedade, compreensão, justiça e sabedoria. 10. ênfase no título. O líder competente não precisa de título para conquistar o respeito dos seguidores. Geralmente, aquele que dá muita importância ao título tem pouco a oferecer. As portas da sala do verdadeiro líder estão sempre abertas e seu ambiente de trabalho não apresenta qualquer formalidade ou ostentação. Essas estão entre as principais causas do insucesso na liderança. Qualquer uma delas é suficiente para levar ao fracasso. Se você aspira a um cargo de liderança, estude a lista atentamente e evite cometer tais erros. Alguns terrenos férteis em que a nova liderança é necessária. Antes de encerrar o capítulo, quero chamar sua atenção para terrenos férteis em que a carência de novos líderes pode significar abundância de oportunidades.
Primeiro, a política é o campo em que novos líderes são mais necessários. É uma situação verdadeiramente emergencial. Os políticos, em sua maioria, parecem ter se transformado em escroques legalizados, aumentando impostos e corrompendo a máquina administrativa, até tornar inviável a vida dos cidadãos. Segundo, os líderes do setor financeiro praticamente perderam a confiança do povo. Os banqueiros sentiram a necessidade de mudança e já começaram a fazê-la. Terceiro, a indústria precisa de novos líderes. Os líderes à moda antiga pensavam e agiam em termos de dividendos, em vez de pensar e agir em termos de relações humanas. O novo líder no mundo empresarial precisa atuar como representante do povo, interessado em impedir que qualquer pessoa viva na miséria. A exploração do trabalhador é coisa do passado. Que não se esqueçam disso aqueles que aspiram à liderança em todos os setores. Quarto, o líder religioso do futuro será forçado a dar mais atenção às necessidades terrenas dos seguidores, à solução de seus problemas econômicos e pessoais do presente, deixando de lado o passado que já passou e o futuro que ainda não veio. Quinto, nas áreas de direito, medicina e educação, um novo tipo de liderança e novos líderes serão necessários. Isso vale especialmente para a educação. O líder dessa área deve encontrar meios de ensinar as pessoas a aplicar o que aprenderam. Deverá haver mais prática e menos teoria. Sexto, novos líderes serão necessários no jornalismo. Os jornais devem tornar-se independentes dos privilégios especiais e do subsídio da publicidade, deixando de atuar como instrumentos de propaganda de seus patrocinadores. O tipo de jornal que publica matérias e fotografias escandalosas terá o mesmo fim de tudo que corrompe a mente humana. Esses são apenas alguns dos vários campos que oferecem oportunidades àqueles dispostos a exercer um novo tipo de liderança. O mundo está mudando rapidamente e os meios pelos quais tais mudanças se processam também devem mudar para se adaptarem aos novos tempos. São eles que, mais que quaisquer outros, apontam a tendência da civilização. Quando e como candidatar-se a um cargo? As informações passadas a seguir são resultado de muitos anos de experiência, durante os quais milhares de homens e mulheres receberam ajuda para oferecer seus serviços com sucesso. Portanto, pode confiar nelas. Como oferecer serviços? A experiência prova que os métodos mais eficazes de colocar frente a frente o vendedor e o comprador de serviços pessoais são estes. 1. Agências de emprego. São poucas as agências reconhecidas que podem comprovar resultados satisfatórios. Procure uma delas. 2. Anúncios. Em jornais, revistas ou rádio. Anúncios classificados costumam dar bons resultados, em especial no caso de assalariados e empregados de escritório. Para os que aspiram à posição executiva, é aconselhável um anúncio mais elaborado, a ser publicado na seção que mais desperta o interesse do empregador em potencial. É bom que seja preparado por um especialista, de modo a produzir o retorno esperado. 3. Cartas de apresentação. Dirigidas a empresas particulares ou a pessoas que necessitem dos serviços oferecidos pelo candidato. A carta deve estar datilografada e ser sempre assinada pelo próprio punho. Junto à carta, pode ser enviado um currículo. Tanto a carta quanto o currículo devem ser preparados por um especialista. Veja instruções sobre as informações a serem fornecidas. 4. Recomendação de outra pessoa. Quando possível, o candidato deve procurar um empregador em potencial acompanhado de um conhecido comum. Esse método é especialmente interessante quando aquele que procura a colocação não quer parecer pretensioso, mas ao mesmo tempo quer mostrar que é conhecido no setor. 5. Apresentação pessoal. Em alguns casos, pode funcionar melhor se um candidato se apresentar pessoalmente ao possível empregador, deixando com ele um currículo. Em geral, as decisões sobre contratações não são tomadas na hora, e assim, o material pode ser examinado com calma. Informações a serem fornecidas no currículo.
O currículo deve ser preparado com cuidado que o advogado se dedica à preparação da defesa do cliente. Se o candidato não tiver experiência nesse tipo de tarefa, é melhor consultar um especialista. Comerciantes empregam homens e mulheres conhecedores da arte de demonstrar os méritos da mercadoria. Quem tem serviços pessoais para vender deve fazer o mesmo. As informações a seguir precisam constar no currículo. 1. Formação. Declare sucinta e claramente o seu nível de escolaridade, citando as áreas em que se especializou, informando o motivo da escolha dessas especializações. 2. Experiência. Se você possui experiência em funções similares à que procura, descreva-as em detalhe, indicando nomes e endereços de antigos empregadores. Não se esqueça de mencionar alguma experiência especial que capacite você a ocupar a posição desejada. 3. Referências. Normalmente, as empresas se interessam em conhecer as ocupações anteriores do candidato, em especial quando a função pretendida é de grande responsabilidade. Junte ao currículo cartas de apresentação escritas por A. Ex-patrões, B. Ex-professores, C. Pessoas de boa reputação no setor. 4. Fotografia. Adicione uma foto natural e recente. 5. Especificação do cargo. Evite candidatar-se sem descrever exatamente o cargo pretendido. Nunca peça apenas um cargo. Isso indicaria falta de qualificação. 6. Qualificações. Especifique as suas qualificações que são compatíveis com o cargo desejado. Explique claramente por que se considera em condições de assumir o cargo. Essa é a parte mais importante da sua apresentação. Dela dependerão, prioritariamente, as suas chances de conseguir a vaga. 7. Período de experiência. Se você realmente deseja a posição a que se candidatou, ofereça-se para um período de experiência não remunerado de 1 semana ou 1 mês, para que o empregador possa avaliar a sua adequação ao cargo. Pode parecer uma sugestão radical, mas a experiência mostra que vale a pena tentar. Se você tem segurança das suas qualificações, tente. Um oferecimento desse tipo é uma prova de autoconfiança. Além do mais, se sua oferta for aceita e você fizer um bom trabalho, provavelmente será recompensado pelo período de experiência. Esclareça bem as razões do seu oferecimento. A. Confiança na própria capacidade. B. Certeza de contratação ao fim do período de experiência. C. Determinação de conseguir o cargo. 8. Conhecimento dos negócios do possível empregador. Antes de candidatar-se, estude a empresa para se familiarizar-se com os negócios e indicar esse conhecimento no currículo. Assim, além de pressionar, você irá demonstrar que tem imaginação e real interesse pelo cargo. Lembre-se, em direito, ganha quem apresenta melhor o caso. Se o seu caso for bem preparado e bem apresentado, você vai entrar em campo com meia partida ganha. Não tenha medo de tornar o currículo muito extenso. O empregador quer ter acesso ao maior número possível de informações. Assim como você se interessa por um emprego seguro, ele está interessado nos serviços de candidatos bem qualificados. Na verdade, boa parte do sucesso da empresa deve ser ao certo nas contratações. Mais uma recomendação. O cuidado na preparação do currículo indica que você é uma pessoa organizada. Já ajudei a preparar currículos tão interessantes e originais que meus clientes foram contratados sem passar pela entrevista. Pronto o currículo, providencie uma bela capa. Se possível, contrate um profissional para dar um acabamento artístico. Veja este exemplo. Currículo: Robert K. Smith, candidato ao cargo de secretário particular do presidente da The Blank Company, Inc. Na hora de entregar o currículo, é só mudar o nome da empresa. Um toque pessoal sempre chama atenção. Cuide para que o currículo seja bem impresso, num papel da melhor qualidade possível. A fotografia deve ser colocada na primeira página. Siga as instruções ao pé da letra, acrescentando o que sua imaginação sugerir. Bons vendedores sempre procuram ter boa apresentação, pois sabem que a primeira impressão é muito importante. O currículo é seu vendedor. Vista-o bem para que se destaque dos outros.
Se o cargo é bom, vale a pena lutar por ele. E mais, se o empregador ficar impressionado com você, é provável que lhe ofereça um salário inicial mais alto, diferente de como seria se você tentasse do modo convencional. Se procurar emprego por meio de uma agência, deixe lá cópias do seu currículo. Assim, o agente ficará mais atento às oportunidades. Como conseguir exatamente o cargo desejado? Todo mundo gosta de trabalhar com aquilo que lhe dá prazer. O pintor gosta de pintar. O artesão gosta de trabalhar com as mãos. O escritor gosta de escrever. Os que têm talentos menos definidos optam por determinadas áreas da indústria e do comércio. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma oferta variada de ocupações, desde o cultivo da terra até as profissões liberais. Primeiro, decida exatamente o tipo de emprego que quer. Se não existir, crie. Segundo, escolha a empresa ou a pessoa para a qual quer trabalhar. Terceiro, estude a política administrativa, a gestão do pessoal e as oportunidades de crescimento no empregador em perspectiva. Quarto, faça uma autoanálise, veja quais são os seus talentos e capacidades e descubra o que você tem a oferecer. Então, planeje serviços, sugestões e ideias que você acredita poderem ser úteis. Quinto, esqueça o emprego. Esqueça se existe ou não uma vaga. Esqueça a velha pergunta: tem um emprego para mim? Concentre-se no que você pode oferecer. Sexto, com o plano em mente, peça a alguém que escreva bem para redigi-lo com todos os detalhes. Sétimo, apresente o plano à pessoa certa com o poder de decisão e deixe que ela faça o resto. Toda empresa se interessa por quem tenha algo de valor a oferecer, sejam ideias, serviços ou contatos. Toda empresa tem espaço para quem levar um plano de ação definido que a fará crescer. Essa linha de ação pode exigir mais alguns dias ou algumas semanas, mas a recompensa financeira, o crescimento pessoal e o reconhecimento superam anos de muito trabalho e pouco dinheiro. E a principal vantagem é a economia de 1 a 5 anos de esforços para alcançar a meta pretendida. Todos aqueles que começam a subida já na metade da escada devem isso a um planejamento determinado e cuidadoso, exceto o filho do dono, é claro. A nova maneira de oferecer serviços. Empregos agora são parcerias. De agora em diante, aqueles que quiserem oferecer seus serviços com sucesso vão ter de reconhecer a enorme mudança ocorrida nas relações entre empregado e empregador. No futuro, a regra de ouro, e não a regra do ouro, será o fator dominante no marketing de mercadorias e de serviços pessoais. As relações entre empregado e empregador tomarão aspecto de parceria, e delas farão parte: A. O empregador. B. O empregado. C. O público a que servem. Por muitas razões, essa maneira de oferecer serviços pessoais é considerada nova, sendo a primeira delas o fato de empregado e empregador se considerarem companheiros e terem um interesse em comum: servir bem ao público. No passado, empregados e empregadores barganhavam entre si, retirando disso a melhor forma de ambos beneficiarem-se sem perceberem estar, em última análise, prejudicando o terceiro, os clientes. Os escândalos financeiros provocaram protestos de um público cujos direitos foram desrespeitados de todas as maneiras por aqueles que visavam a lucros e vantagens pessoais. Quando os destroços forem recolhidos e as empresas recuperarem o equilíbrio, empregados e empregadores vão reconhecer que não podem mais barganhar à custa daqueles a quem servem. O verdadeiro empregador do futuro será o público. Esse deve ser o pensamento principal de quem quiser vender com sucesso seus serviços pessoais. Praticamente todas as ferrovias dos Estados Unidos atravessaram dificuldades financeiras. Naquela época, o cidadão, ao perguntar no guichê o horário do próximo trem, era rudemente encaminhado ao quadro de horários, em vez de receber a informação que pedira. As companhias de bondes também experimentaram a mudança dos tempos. Antigamente, os condutores pareciam sentir prazer em discutir com os passageiros. Muitos bondes foram tirados de circulação.
e os passageiros passaram a viajar de ônibus, cujos motoristas era a última palavra em delicadeza. Em todo o país, nos bondes mal conservados que ainda continuavam a circular, os passageiros passaram a ser mais bem tratados. E ainda que um deles faça sinal no meio do quarteirão, o motorneiro irá recebê-lo gentilmente. Como os tempos mudaram! É esse o ponto que quero enfatizar. Os tempos mudaram, e as mudanças não se refletem apenas nos bondes e nas estações de trem, mas em outros setores da vida. A política do tipo, o público que se dane, não existe mais. Foi substituída por aquela que diz: estamos às suas ordens, Senhor. Os banqueiros aprenderam algumas lições ultimamente. Hoje, a indelicadeza de um funcionário de banco é tão rara quanto era comum anos atrás. Alguns banqueiros, não todos, é claro, criavam uma tal atmosfera de austeridade que o cliente se arrepiava com a ideia de ir ao banco pedir um empréstimo. As crises econômicas tiveram o efeito de remover as portas de mogno que os banqueiros usavam como barricada. Agora, eles ficam à vista de todos, à disposição de qualquer um, e a atmosfera das agências bancárias é de delicadeza e simpatia. Em qualquer mercearia, era comum o comprador ter de esperar que o vendedor deixasse a conversa com os amigos e o dono acabasse de fazer as contas, para então ser atendido. Hoje, cadeias de lojas administradas por gerentes corteses que fazem de tudo para agradar ao freguês, exceto dar brilhos em seus sapatos. Deixaram para trás os antigos comerciantes. O tempo passa. A cortesia e o serviço são as palavras de ordem no comércio hoje em dia e aplicam-se mais diretamente a quem vende serviços pessoais do que ao patrão, porque no fim das contas, empregado e empregador são empregados do público a que servem, e se não servirem bem, perderão o privilégio de servir. Houve um tempo em que o funcionário que media o consumo do gás batia na porta com tanta força que fazia tremer as panelas da cozinha. Quando a porta era aberta, ele entrava sem pedir licença, de cara amarrada, como quem pergunta: por que não abriu logo? Tudo isso mudou. O medidor passou a agir como um cavalheiro que tem prazer em atendê-lo, senhor. As companhias de gás não perceberam que estavam acumulando perdas irrecuperáveis, e os gentis vendedores de aquecedores a óleo tomaram seu lugar. Durante a depressão, passei vários meses na região das minas de carvão da Pensilvânia, estudando as condições que quase destruíram a indústria da região. Entre vários fatos importantes, estava descoberta de que a ganância de operadores e empregados fora a causa principal da perda de muitos negócios para os operadores e de muitos empregos para os mineiros. Com a pressão exercida por líderes trabalhistas muito zelosos, representando os empregados, mais a ganância dos operadores, a indústria do carvão entrou rapidamente em declínio. Operadores e mineiros passaram a discutir por causa de salários, acrescentando o custo da barganha ao preço do carvão, até finalmente descobrirem que havia proporcionado uma excelente oportunidade para os fabricantes de aparelhos alimentados a óleo e para os produtores de óleo cru. A paga do pecado é a morte. Muitos já leram isso na Bíblia, mas poucos sabem o que quer dizer. Há anos, o mundo inteiro tem sido forçado a ouvir, à força, um sermão que poderia receber o título de O Homem Colhe o que Semeia. Um evento tão extenso e intenso como a depressão jamais poderia ser considerado apenas uma coincidência. Havia uma causa por trás dele. Nada acontece sem uma causa. A depressão pode ser atribuída ao hábito generalizado de tentar colher sem semear. Não se deve entender, erroneamente, que a depressão seja uma colheita que o mundo foi forçado a fazer sem haver semeado. O problema é que o mundo semeou a espécie errada de semente. Qualquer fazendeiro sabe que é possível semear cardo e colher trigo. Desde o início da Guerra Mundial, as pessoas começaram a semear o serviço inadequado, tanto em qualidade como em quantidade. Era como se praticamente o mundo todo estivesse recebendo sem dar.
Essas ponderações devem ser levadas em consideração por aqueles que têm serviços pessoais a oferecer. Afinal, somos o que somos e estamos onde estamos, devido à nossa conduta. Se existe um princípio de causa e efeito que controla o comércio, as finanças e o transporte, esse mesmo princípio controla as pessoas e determina sua condição econômica. Qual é a sua cotação QQE? As causas do sucesso da oferta de serviços com sustentabilidade e eficiência foram claramente descritas. Somente com a análise, compreensão e aplicação dessas causas pode-se chegar a um bom resultado. Cada um é o vendedor dos próprios serviços. A qualidade e a quantidade, bem como o espírito dos serviços oferecidos, são determinantes para o preço e a sustentabilidade do negócio. Para bem oferecer serviços pessoais, o que significa um mercado permanente, preços satisfatórios e condições interessantes, é preciso adotar e seguir a fórmula QQE, que corresponde à qualidade, quantidade e o adequado espírito de cooperação. Lembre-se da fórmula QQE, mas vá adiante. Faça dela um hábito. Vamos analisar a fórmula para ter certeza de compreender exatamente o que significa. 1. A qualidade. A qualidade do serviço deve ser desenvolvida tendo em vista a maior eficiência possível em todos os detalhes. 2. A quantidade. A quantidade dos serviços deve ser entendida como o hábito de sempre prestar todos os serviços do que for capaz, já que a habilidade se desenvolve pela prática e pela experiência. Mais uma vez, vamos enfatizar o hábito. 3. O espírito. O espírito do serviço deve ser desenvolvido de modo a formar o hábito de uma conduta agradável e harmoniosa, levando à cooperação entre parceiros e colegas. A adequação da qualidade e da quantidade do serviço não basta para manter um mercado permanente. A conduta ou espírito com que os serviços são prestados é fator determinante, ao lado do preço e da sustentabilidade. Mais do que outros, Andrew Carnegie enfatizou esse ponto, ao descrever os fatores que levam ao sucesso do marketing de serviços pessoais, apontando várias vezes a necessidade de uma conduta harmoniosa. Ele jamais faria negócios com alguém que, embora oferecesse serviços em quantidade e qualidade suficiente, não trabalhasse esse espírito de harmonia. Carnegie sempre insistiu na necessidade de uma atitude de boa vontade. Para provar a importância que dava essa qualidade, podemos ver que aqueles que se adaptaram a seus padrões enriqueceram. Os que não se adaptaram tiveram que ceder o lugar para outros. Enfatizo a importância de uma personalidade agradável, porque dela depende a prestação do serviço com o espírito adequado. Quando o indivíduo tem uma personalidade que agrada e presta serviços com o espírito de harmonia, essas qualidades compensam qualquer deficiência que porventura exista em termos de qualidade e quantidade. Portanto, nada substitui uma conduta agradável. O valor de capital dos serviços. Aquele que ganha dinheiro com a venda de serviços pessoais não é menos comerciante do que aquele que vende mercadorias, e podemos acrescentar que ambos estão sujeitos exatamente às mesmas regras de conduta. A razão da insistência sobre esse ponto é o fato de que a maioria das pessoas envolvidas com a venda de serviços pessoais se considerarem livres das regras de conduta e das responsabilidades inerentes ao comércio de mercadorias. O novo estilo de marketing de serviços praticamente forçou empregados e empregadores a formar parcerias, por meio das quais atendem aos direitos e às necessidades de terceiros, o público a que servem. Os tempos de colher foram substituídos pelos tempos de plantar. Os métodos de alta pressão no mundo dos negócios finalmente foram deixados de lado e não haverá necessidade de voltar ao antigo sistema. No futuro, os negócios serão conduzidos por métodos que eliminam a pressão. O real valor de capital das ideias podem ser determinados pelo montante da renda gerada para o cliente com a compra de seus serviços. Uma estimativa justa do valor de capital dos seus serviços pode ser obtida multiplicando-se a sua renda anual por 16,2, já que é razoável estimar que essa mesma renda anual represente 6% do valor do seu capital.
O dinheiro rende 6% ao ano. Dinheiro não vale mais que ideias. Em geral, vale muito menos. Cérebros competentes, se efetivamente comercializados, representam uma forma de capital muito mais desejável do que aquele que gira em torno de mercadorias, porque ideias não se depreciam devido a crises financeiras, nem podem ser roubadas ou gastas. Além disso, o dinheiro que serve aos negócios só adquire valor depois de combinado a cérebros eficientes. As 30 principais causas do fracasso. Quantas delas estão impedindo seu sucesso? A maior tragédia na vida das pessoas é tentar com todas as forças realizar algo e não conseguir. E isso se confirma na surpreendente maioria de fracassos em comparação com os sucessos. Tive a oportunidade de analisar a trajetória de milhares de homens e mulheres, 98% deles considerados fracassados. Existe algo de errado com uma civilização cujo sistema educacional permite que 98% das pessoas passem pela vida sabendo-se fracassadas. Mas o propósito deste livro não é teorizar sobre o que está certo e errado no mundo. Para isso, seria preciso um trabalho 100 vezes mais extenso. Minha análise demonstrou que as principais razões para o fracasso são 30, enquanto são 13 os princípios pelos quais uma pessoa acumula fortuna. A seguir, você vai encontrar as 30 principais causas do fracasso. Ao percorrer a lista, avalie-se a cada ponto, para descobrir se algumas delas se interpõem entre você e o sucesso. 1. Bagagem hereditária desfavorável. Pouco ou nada se pode fazer por aqueles que nasceram com uma inteligência deficiente. Esta filosofia oferece o único método capaz de cumprir tal deficiência, a ajuda da mente mestra. Observe, porém, que das 30 causas, esta é a única impossível de ser facilmente corrigida pelo próprio indivíduo. 2. Falta de um propósito de vida definido. Não existe esperança de sucesso para quem não possui um objetivo central, uma meta definida. De cada 100 analisados por mim, 98 não possuem objetivos. Talvez seja essa a principal causa do seu fracasso. 3. Falta de ambição de estar acima da mediocridade. Não há esperança para quem seja indiferente, a ponto de não fazer questão de crescer na vida, pagando o preço correspondente. 4. Formação insuficiente. Essa é uma desvantagem que pode ser superada com relativa facilidade. A esperança nos mostra que os indivíduos mais capacitados aprenderam por si, pessoas que aprenderam por conta própria. Nível universitário não é garantia de formação. A pessoa capacitada é aquela que aprendeu na prática o que precisou saber, sem violar os direitos alheios. Formação não é somente conhecimento adquirido, mas também sua aplicação. Os trabalhadores não são pagos pelo que sabem, mas pelo que fazem com seus conhecimentos. 5. Falta de autodisciplina. A disciplina é fruto do autocontrole, ou seja, o controle das próprias qualidades negativas. Antes de controlar condições externas, você precisa controlar-se. Conseguir o autodomínio é uma das tarefas mais difíceis que existem. Se você não conquistar a sua natureza, ela conquistará você. A pessoa que você vê ao olhar-se no espelho tanto pode ser o seu melhor amigo como o pior inimigo. 6. Saúde frágil. Ninguém consegue um grande sucesso sem boa saúde. A doença tem muitas causas controláveis, como estas: consumo em excesso de alimentos pouco saudáveis, hábitos de pensar negativamente, mau uso ou excesso de sexo, falta de exercício físico, pouca oxigenação devido às dificuldades respiratórias. 7. Influências ambientais desfavoráveis durante a infância. Pau que cresce torto morre torto. As tendências criminosas, em geral, têm origem na infância vivida em ambientes desfavoráveis, em convívio com pessoas inadequadas. 8. Hábito de deixar tudo para depois. Conhecido como procrastinação, esse hábito é uma das causas mais comuns do fracasso. O fantasma da procrastinação fica à espreita, na sombra de todo ser humano, esperando para destruir suas chances de sucesso. A maioria dos indivíduos mal-sucedidos passa a vida toda esperando a hora certa para fazer algo que vale a pena.
Não espere. Não existe hora certa. Comece do ponto que está, com as ferramentas que tiver. Ao longo do caminho, surgirão ferramentas melhores. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. 9. Falta de persistência. A maioria das pessoas começa, mas não termina. Muitas desistem aos primeiros sinais de obstáculo. Nada substitui a persistência. Aquele que adota como lema persistência, descobre que o fantasma do fracasso finalmente se cansa e vai embora. O fracasso não consegue enfrentar a persistência. 10. Personalidade negativa. Não há esperança de sucesso para aquele que afasta os outros com sua personalidade negativa. O sucesso acontece pela aplicação do poder, e o poder é resultado da cooperação. Uma personalidade negativa não induz a cooperação. 11. Falta de controle do desejo sexual. A energia sexual é o mais poderoso dos estímulos à ação. Por ser a mais poderosa das emoções, o sexo deve ser controlado pela transmutação e direcionado para outros canais. 12. Desejo incontrolável de ganhos fáceis. O instinto que leva as pessoas a arriscar também as leva ao fracasso. Evidências desse fato surgem quando se estuda a crise de Wall Street, em 1929. Naquela ocasião, milhões de pessoas tentaram ganhar dinheiro jogando com as ações da bolsa. 13. Falta de um poder de decisão bem definido. Pessoas bem-sucedidas tomam decisões rapidamente, quando mudam de ideia ou fazem devagar. Aqueles que fracassam custam tomar decisões, mas mudam de ideia fácil e frequentemente. Procrastinação e indecisão são irmãs gêmeas. Onde uma está, a outra aparece. Acabe com essa dupla antes que ela acabe com as suas chances de sucesso. 14. Um ou mais dos 6 medos básicos. Esses medos serão analisados em um capítulo mais adiante. Devem ser dominados para que você possa efetivamente oferecer os seus serviços. 15. Escolha errada do parceiro ou parceira. Essa é uma causa comum para o fracasso. No casamento, o contato é muito próximo. Se não houver uma relação de harmonia, é provável que acabe mal. Além disso, essa forma de fracasso é marcada pela infelicidade e pela tristeza, destruindo todos os sinais de ambição. 16. Excesso de cautela. Quem não aproveita as oportunidades costuma ficar com as sobras que os outros deixam. O excesso de cautela é tão prejudicial quanto a falta dela. Ambas as situações devem ser evitadas. A vida é cheia de oportunidades. 17. Escolha equivocada de sócios. Essa é uma das causas mais comuns do fracasso nos negócios. Ao fazer o marketing de serviços pessoais, é preciso cuidado na escolha do empregador, que deve ser cheio de entusiasmo, inteligente e bem-sucedido. Temos as tendências a imitar aqueles com quem convivemos. Portanto, escolha um empregador que vale a pena imitar. 18. Superstição e preconceito. Superstição é uma forma de medo e um sinal de ignorância. As pessoas bem-sucedidas mantêm a mente aberta e não têm medo do que quer que seja. 19. Escolha equivocada da profissão. Ninguém pode ter sucesso em uma atividade da qual não gosta. Uma etapa essencial do marketing de serviços pessoais é a escolha de uma ocupação a que se dedique de corpo e alma. 20. Falta de esforço concentrado. O faz tudo raramente é muito bom em alguma área. Concentre todos os seus esforços em um objetivo definido. 21. Hábito de gastar indiscriminadamente. O gastador não chega ao sucesso por causa de seu medo da pobreza. Habitue-se a economizar sistematicamente uma porcentagem do que ganhar. Uma conta bancária fornece uma boa base de segurança e dá coragem na hora de negociar o preço dos serviços. Sem dinheiro, o indivíduo tem de dar-se por feliz com o que lhe é oferecido. 22. Falta de entusiasmo. Sem entusiasmo, é impossível ser convincente. Além disso, o entusiasmo contagia, e aquele que possui sob controle costuma ser bem recebido em todos os grupos. 23. Intolerância. A pessoa que fecha a mente para determinados assuntos raramente progride,
Intolerância significa recusa em adquirir novos conhecimentos. As formas mais danosas de intolerância são aquelas ligadas à religião, raça e diferenças de opinião política. 24. Imoderação. As formas mais prejudiciais de imoderação estão ligadas à comida, à bebida e às atividades sexuais. O exagero em qualquer desses aspectos é desastroso para o sucesso. 25. Incapacidade de cooperar. É grande o número de indivíduos que perdem o emprego e grandes oportunidades na vida por não saberem cooperar. São mais numerosos do que os que perdem emprego e oportunidade por todas as outras razões juntas. Quando bem informado, nenhum homem de negócios ou líder tolera tal deficiência. 26. O poder não conquistado por esforço próprio. Filhos de famílias ricas e outros que herdam dinheiro que nada fizeram para ganhar. Na maior parte das vezes, o poder nas mãos de quem não conquistou aos poucos é desastroso para o sucesso. A riqueza instantânea é mais perigosa do que a pobreza. 27. Desonestidade intencional. Honestidade é indispensável. Talvez circunstâncias inevitáveis obriguem a uma atitude temporária de desonestidade. Mas não há esperança para aquele que é desonesto por opção. Mais cedo ou mais tarde, ele será vítima da própria omissão e pagará com a perda da reputação e talvez da liberdade. 28. Egoísmo e vaidade. Essas características funcionam como sinal vermelho para manter as pessoas afastadas. São desastrosas para o sucesso. 29. Arriscar em vez de pensar. As pessoas, em sua maioria por preguiça ou indiferença, deixam de tomar conhecimento de fatos que lhe permitiriam fazer em julgamento acertado. Preferem agir com base em palpite ou julgamentos apressados. 30. Falta de capital. Essa é uma causa comum do fracasso de quem se aventura nos negócios pela primeira vez, sem reserva de capital suficiente. Essa reserva é necessária para absorver o choque dos erros comuns aos principiantes e sustentá-los até estabelecerem uma boa reputação. 31. Pense em alguma situação que você considere causadora de fracasso e que não tenha sido citada. Nessas 30 mais importantes causas do fracasso está a descrição de uma verdadeira tragédia, que atinge praticamente todos os que tentam e falham. Percorra a lista ao lado de alguém que conheça bem você e possa ajudar na análise das suas falhas. Em geral, as pessoas não se veem do modo como são vistas pelos outros. Talvez seja esse o seu caso. Um dos conselhos mais antigos é: homem, conhece a ti mesmo. Para vender bem, é preciso conhecer a mercadoria. O mesmo vale para o marketing de serviços pessoais. Conheça seus pontos fracos para que possa compensá-los ou eliminá-los. Conheça seus pontos fortes para que possa destacá-los. E não esqueça, as pessoas só conhecem a si mesmas por meio de uma análise minuciosa. Ignorância e individualismo derrubaram um jovem que se apresentou ao gerente de uma empresa com a intenção de ser contratado. Tudo foi muito bem, até que o gerente perguntou-lhe qual era o salário pretendido. O homem respondeu não ter uma quantia em mente, falta de um propósito definido. O gerente então disse: vamos pagar-lhe então o salário justo, depois de uma semana de experiência. Não aceito, porque ganho mais no meu atual emprego, foi a resposta. Antes de pedir um aumento de salário ou de procurar uma nova colocação, certifique-se de merecer ganhar mais. Uma coisa é querer dinheiro, todo mundo quer. Outra coisa é valer mais. Muita gente confunde desejo com merecimento. As suas necessidades financeiras nada têm a ver com seu valor. O valor é estabelecido pela capacidade de oferecer serviços de qualidade ou de capacitar outros a fazer isso. Faça um autoinventário. 28 perguntas a responder. Assim como estabelecimentos comerciais fazem um balanço a cada ano, uma autoanálise anual é essencial a um bom marketing de serviços pessoais. O ideal é que essa autoanálise revele um aumento nos acertos e uma diminuição nos erros. Na vida, é possível progredir, estacionar ou regredir.
O objetivo, é claro, deve ser progredir. A autoanálise anual revela se houve progresso e em que medida ou se o indivíduo andou para trás. Um bom marketing de serviços pessoais leva ao crescimento, ainda que lento. É preferível que a autoanálise seja feita ao final do ano, para que sejam incluídas as resoluções de ano novo, entre elas as melhorias necessárias. Responda as perguntas apresentadas a seguir e peça a colaboração de alguém, para não haver possibilidade de respostas enganosas. Questionário de autoanálise. 1. Alcancei a meta que estabeleci para este ano? Você deve estabelecer uma meta anual, como parte do seu objetivo de vida. 2. Ofereci serviços da melhor qualidade possível ou poderia ter feito melhor? 3. Ofereci serviços na maior quantidade possível? 4. Mantive sempre uma conduta de harmonia e cooperação? 5. Permiti que o hábito de deixar tudo para depois prejudicasse minha eficiência? Em caso positivo, em que medida? 6. Melhorei minha personalidade? Em que aspectos? 7. Fui persistente, levando as tarefas até o fim? 8. Tomei decisões rápidas e definitivas em todas as ocasiões? 9. Permiti que um ou mais dos 6 medos básicos prejudicassem minha eficiência? 10. Agi com excesso ou falta de cautela? 11. Mantive um relacionamento agradável com meus sócios? Em caso de resposta negativa, a responsabilidade por isso é parcialmente ou inteiramente minha. 12. Desperdicei energia por falta de concentração de esforços? 13. Demonstrei receptividade e tolerância em relação a todas as questões? 14. Em que melhorei minha capacidade de servir? 15. Tive atitudes intempestivas? 16. Expressei, secreta ou abertamente, alguma forma de egoísmo? 17. Minha conduta em relação aos parceiros despertou neles o respeito por mim? 18. Minhas decisões foram baseadas em suposições ou em raciocínio e análises cuidadosas? 19. Segui o hábito de administrar com equilíbrio o tempo, as despesas e os ganhos? 20. Quanto tempo dediquei a esforços inúteis e que poderia ter sido mais bem aproveitado? 21. Como posso reorganizar meu tempo e mudar meus hábitos, de modo a ser mais eficiente no próximo ano? 22. Tomei alguma atitude contrária à minha consciência? 23. Em que situações ofereci serviços em maior quantidade e de melhor qualidade em relação ao pagamento que recebi? 24. Fui injusto com alguém? Em caso positivo, de que maneira? 25. Se eu tivesse comprado os meus serviços durante este ano, qual seria o meu grau de satisfação? 26. Estou seguindo minha vocação? Em caso de resposta negativa, por quê? 27. Aqueles a quem presto serviços estão satisfeitos? Em caso de resposta negativa, por quê? 28. Qual é o meu conceito atual em relação aos princípios fundamentais do sucesso? Avalie-se com franqueza e imparcialidade, pedindo a alguém com coragem suficiente que dê sua opinião. Tendo assimilado as informações transmitidas neste capítulo, você estará em condições de elaborar um plano prático para oferecer os seus serviços. Este capítulo faz uma descrição detalhada dos princípios essenciais ao planejamento de vendas de serviços pessoais, inclusive os principais atributos da liderança, as causas mais comuns do insucesso dos líderes, uma relação das áreas com oportunidades para a liderança, as principais razões do sucesso nos vários setores da vida, e questões importantes que devem ser levantadas na autoanálise. Tais informações extensas e detalhadas foram incluídas por serem necessárias a quem quiser acumular riquezas, iniciando-se no marketing de serviços pessoais.
Aqueles que perderam todo o patrimônio ou que começam agora a exercer uma atividade remunerada, tendo a oferecer apenas serviços pessoais em troca da riqueza que pretendem conquistar. Precisam de informações práticas, de modo a obter o máximo de vantagens. As informações contidas neste capítulo são de grande valor, também para aqueles que aspiram à liderança de qualquer setor, em especial no comércio e na indústria, bem como para o marketing de serviços pessoais e aperfeiçoamento da capacidade de julgamento, diretores, gerentes e outros executivos encarregados de recrutar e selecionar pessoal, além de manter a eficiência da empresa, também se beneficiarão dessas informações. Se duvida, experimente responder por escrito as 28 perguntas da autoanálise. Será uma experiência interessante e útil, pode ter certeza. Onde e como encontrar oportunidades para enriquecer? Agora que analisamos os princípios pelos quais as riquezas se acumulam, a pergunta mais natural é: onde encontrar oportunidades favoráveis à aplicação de tais princípios? Muito bem, vamos ver que oportunidades são oferecidas pelos Estados Unidos a quem quer enriquecer. Em primeiro lugar, vamos todos lembrar que vivemos em um país onde todo cidadão cumpridor das leis tem liberdade de pensamento e de ação. Muitos talvez nem se deem conta do que isso representa, principalmente em comparação a outros países, onde a liberdade é restrita. Aqui, contamos com liberdade de pensamento, escolha de carreira, religião, opinião política e direito à propriedade. Enfim, tudo aquilo que podemos acumular. Além disso, podemos escolher onde viver, com quem casar, temos o direito de ir e vir, e há oportunidade para todos. E mais, podemos almejar qualquer cargo para o qual nos consideremos preparados, inclusive o de presidente da República. Poderíamos citar outras formas de liberdade, mas vamos nos concentrar na mais importante delas, a oportunidade. Essa vantagem é a mais notável de todas, porque os Estados Unidos são o único país que garante a todos os cidadãos, natos ou naturalizados, uma extensa e variada lista de liberdades. A seguir, vamos ver em detalhes os benefícios que a liberdade nos proporciona. Tomemos, por exemplo, a família norte-americana média, ou seja, de renda familiar média. Quantos são os benefícios disponíveis nesta terra de abundância e oportunidade? A. Alimento. Devido à liberdade que se dispõe, a família norte-americana média tem ao seu alcance a maior variedade de alimentos por um preço que pode pagar. Em seguida, a liberdade de pensamento e ação. Vêm as 3 necessidades básicas da vida: alimentação, habitação e vestuário. Uma família de 2 pessoas vivendo no coração do distrito de Times Square, na cidade de Nova York, muito longe do local onde são produzidos os alimentos, teve o cuidado de calcular o custo de um simples de jejum, chegando a este surpreendente resultado: alimento e custo do café da manhã. Suco de uva da Flórida, 2 centavos. Bolachas de trigo de Kansas, 2 centavos. Chá da China, 2 centavos. Bananas da América do Sul, 2 centavos e meio. Torradas de Kansas, 1 centavo. Ovos de Utah, 7 centavos. Açúcar de Cuba e de Utah, meio centavo. Manteiga e nata da Nova Inglaterra, 3 centavos. Total, 20 centavos. Não é difícil se alimentar em um país onde 2 pessoas têm um bom de jejum por um preço tão baixo. E observe que os alimentos, como num estranho passe de mágica, vieram da China, da América do Sul e dos estados de Utah, Kansas e Nova Inglaterra, chegando à mesa do café da manhã, prontos para consumo, no centro da cidade mais populosa da América do Norte, a um custo acessível mesmo ao mais humilde trabalhador. O custo inclui todos os impostos federais, estaduais e municipais. Esse é um fato omitido pelos políticos quando acusam os oponentes pelo excesso de impostos. B. Habitação. A mesma família que vive em um apartamento confortável, equipado com aquecimento, eletricidade e gás de cozinha por $65 mensais, em uma cidade menor ou em um bairro menos valorizado de Nova York, o mesmo apartamento seria alugado por $20 por mês.
A torrada consumida no de jejum foi preparada em uma torradeira elétrica, que custa poucos dólares. A limpeza do apartamento é feita com um aspirador de pó movido a eletricidade, assim como a geladeira em que são conservados os alimentos. Água fria e quente estão sempre disponíveis, na cozinha e no banheiro. Mulher seca os cabelos, lava e passa as roupas, usando eletrodomésticos de fácil operação, bastando para isso plugá-los à tomada. O marido usa barbeador elétrico e eles têm acesso a notícias de entretenimento do mundo todo, 24 horas por dia, bastando para isso ligar o rádio. O apartamento apresenta outras facilidades, mas as que foram mencionadas dão uma boa ideia das evidências da liberdade de que gozam os cidadãos americanos. E não se trata de propaganda econômica nem política. C. Vestuário. Em qualquer região dos Estados Unidos, a mulher e um homem de padrão de vida médio podem vestir-se bem com menos de $200 por ano. Foram mencionados apenas as necessidades básicas, alimentação, habitação e vestuário, mas o cidadão norte-americano goza de outros privilégios e vantagens em troca de um esforço modesto, nunca ultrapassando 8 horas de trabalho por dia. Entre essas vantagens está o transporte por automóvel, que possibilita deslocamentos à vontade a um custo muito baixo. O cidadão norte-americano médio tem assegurado direitos de propriedade como em nenhum outro país. O dinheiro que consegue poupar pode ser depositado em um banco, com a garantia do governo de que será ressarcido se a instituição bancária falir. Pode viajar de um estado a outro sem necessidade de qualquer permissão. É possível ir e vir de trem, automóvel, avião ou navio, conforme o orçamento permitir. Na Alemanha, na Rússia e na Itália, e entre outros países europeus e orientais, não se viaja com tanta facilidade nem por um custo tão baixo. O milagre que permitiu esses benefícios. É frequente vermos políticos em campanha exaltando a liberdade de que gozam os habitantes dos Estados Unidos, mas raramente eles dedicam tempo ou atenção à análise da razão ou da natureza de tal liberdade. Em um momento de folga, armei-me de boa vontade e iniciei uma análise franca do fator misterioso, abstrato e pouco compreendido que dá aos cidadãos americanos mais benefícios, mais oportunidades de acumular riquezas e mais liberdade de toda a natureza do que pode ser visto em qualquer outro país do mundo. Meu interesse por esse poder invisível deve-se ao meu contato com indivíduos que, há mais de um quarto de século, vem organizando tal poder e responsabilizando-se por sua manutenção. O nome desse misterioso benfeitor da humanidade é capital. Capital não consiste apenas de dinheiro, mas de grupos de indivíduos inteligentes e altamente organizados que planejam o emprego eficiente dos recursos financeiros para o bem do povo e ganho deles mesmos. Desses grupos fazem parte cientistas, educadores, químicos, inventores, analistas financeiros, publicitários, especialistas em transporte, advogados, médicos e homens e mulheres dotados de conhecimento especializado em todos os setores da indústria do comércio. São eles pioneiros, os que realizam experimentos e abrem caminhos. Eles dão suporte a universidades, hospitais e escolas públicas, constroem boas estradas, publicam jornais, pagam boa parte dos gastos do governo e cuidam de numerosos detalhes essenciais ao progresso da humanidade. Para resumir, os capitalistas são o cérebro da civilização, pois fornecem toda a estrutura que possibilita a formação e a iluminação do ser humano. Dinheiro sem inteligência é sempre perigoso. Bem empregado, porém, é essencial à civilização. O simples de jejum descrito anteriormente não seria possível àquela família de Nova York a um preço tão baixo ou a qualquer outro custo, se o capital organizado não fornecesse máquinas, transportes, verdadeiros exércitos de gente treinada para operá-los. Para dar uma remota ideia da importância do capital organizado, experimente imaginar-se com a tarefa de conseguir para o casal nova-iorquino citado os alimentos consumidos por eles no café da manhã, sem a ajuda do capital.
Só para obtermos o chá seria necessário uma viagem à China ou à Índia, a nado. Então, ainda que tivesse resistência física para atravessar oceanos, com que iria pagar a mercadoria? O açúcar exigiria outra longa viagem, a Cuba, ou uma longa caminhada às plantações de beterraba de Utah. Ainda assim, você voltaria de mãos vazias, porque dinheiro e esforço organizado são necessários à produção de açúcar, que envolve ainda refino e transporte. Os ovos seriam conseguidos mais facilmente, em granjas próximas, mas o suco de uva significaria alguns quilômetros de deslocamento até a Flórida, ida e volta, por 2 copos de suco. Por fim, seria necessária uma longa viagem ao Kansas ou a qualquer outro estado produtor de trigo para conseguir as fatias de pão. As bolachas não foram incluídas porque exigiriam trabalhadores especializados no manuseio das máquinas, o que seria impossível sem capital. Depois de descansar, enfrentaria novamente o mar, nadando até a América do Sul para colher bananas, e na volta teria de parar em uma fazenda para pegar manteiga e nata. Somente então o casal de Nova York poderia sentar-se à mesa e saborear o café da manhã, e você receberia 20 cents pelo trabalho. Parece absurdo, não? Pois bem, o procedimento descrito seria a única maneira de levar aqueles alimentos tão simples ao centro de Nova York, não houvesse o sistema capitalista. A quantia necessária à construção e manutenção de estradas de ferro e navios para a entrega de um simples de jejum é tão astronômica que fica difícil imaginar. Seriam centenas de milhões de dólares, sem incluir o treinamento e a remuneração de todos os trabalhadores envolvidos. Mas o transporte é apenas uma parte das necessidades da moderna civilização capitalista. Antes de serem transportados, os produtos devem ser plantados ou fabricados e preparados para comercialização. Aí vão mais alguns milhões de dólares em equipamentos, maquinaria, embalagem, marketing e salários de milhões de trabalhadores. Navios e estradas de ferro não saltam do chão e começam a operar imediatamente. Eles são uma resposta às exigências da civilização, por meio da dedicação, criatividade e capacidade de organização de gente com imaginação, fé, entusiasmo, decisão e persistência. Os capitalistas. O que os move é o desejo de criar, construir, realizar e fornecer serviços úteis, colhendo lucros e acumulando riquezas. E justamente por oferecerem serviços indispensáveis à civilização, eles se colocam no caminho do enriquecimento. Somente para simplificar e esclarecer, devo acrescentar que os capitalistas são as mesmas pessoas que aprenderam por conta própria aquilo de que falam os agitadores. São os mesmos a quem radicais, aproveitadores, políticos desonestos e líderes trabalhistas interesseiros se referem como gente de Wall Street, predadores. Não quero aqui apresentar um discurso contra ou a favor de qualquer grupo ou sistema econômico. Quando falo de líderes trabalhistas interesseiros, não estou condenando os esforços por melhorias salariais, nem fornecendo um atestado de boa conduta aos indivíduos conhecidos como capitalistas. O objetivo deste livro, o objetivo ao qual dediquei mais de 1/4 de século, é apresentar aos interessados a mais confiável filosofia capaz de ajudar a quem quiser acumular riquezas em qualquer quantidade. A análise das vantagens econômicas do sistema capitalista aqui apresentada tem o propósito de demonstrar estes 2 fatos. 1. Todos os que buscam riqueza devem reconhecer o sistema que controla todos os acessos a fortunas, grandes ou pequenas, adaptando-se a ele. 2. É preciso conhecer o outro lado de políticos e demagogos que deliberadamente distorcem as questões que apresentam, referindo-se ao capital organizado como algo extremamente danoso. Os Estados Unidos são um país capitalista, que se desenvolveu pelo emprego do capital. Todos nós que desejamos compartilhar das dádivas de liberdade e oportunidade, pretendemos ganhar dinheiro,
precisamos estar conscientes de que não haveria riquezas nem oportunidades disponíveis se o capital organizado não nos proporcionasse tais benefícios. No passado, durante mais de 20 anos, radicais, políticos interesseiros, vigaristas, líderes de classe desonestos e um ou outro religioso adotaram o passatempo de referir-se indiscriminadamente ao pessoal de Wall Street como cambistas e high business. A prática se tornou tão generalizada que durante a Depressão assistimos surpresos a altas figuras do governo aliarem-se a políticos e líderes trabalhistas inescrupulosos, com a declarada intenção de distribuir o sistema que fez da indústria norte-americana a mais rica do planeta. A associação foi tão ampla e bem organizada que acabou por prolongar a pior depressão que os Estados Unidos já atravessaram, destruindo os empregos de milhões de trabalhadores, parte inseparável do sistema capitalista e industrial, que forma a espinha dorsal da nação. Durante a estranha aliança entre os altos funcionários do governo e indivíduos interesseiros que pretendiam lucrar, declarando aberta a estação de caça ao sistema industrial americano, um certo tipo de líder trabalhista se uniu a eles, oferecendo-se para angariar votos em troca de uma legislação que permitisse pressionar a indústria a pagar mais, em vez de procurar meios de fazer corresponder um dia bem trabalhado a um dia bem remunerado. Milhões de homens e mulheres praticam o verdadeiro esporte nacional, que é tentar receber sem dar. Alguns se ligam a sindicatos, por meio dos quais exigem menos horas de trabalho e maiores salários. Outros nem sequer trabalham, preferem esperar auxílio do governo e conseguem. Um incidente acontecido em Nova York demonstrou a ideia que essas pessoas fazem do direito à liberdade beneficiários de auxílio social queixarem-se violentamente aos Correios por terem sido acordados às 7h30 pelo carteiro, que distribuía os cheques do governo. Eles exigiram que a entrega fosse a partir das 10 horas. Se você é um daqueles que acreditam ser possível ganhar dinheiro simplesmente organizando-se em grupos para exigir mais pagamentos por menos trabalho, se é um daqueles que esperam a ajuda do governo, mas não querem acordar cedo para receber o dinheiro que lhe é dado, se é um daqueles que trocam votos por leis que permitam a pilhagem do dinheiro público, pode descansar em paz, porque este é um país livre, onde cada um pode pensar como quiser, onde se pode viver com pouco ou nenhum esforço. No entanto, você deve conhecer toda a verdade acerca da tal liberdade que tantos exaltam e tão poucos compreendem. Por mais ampla que seja, não significa riqueza sem esforço. Existe um método seguro e legal para ganhar e manter dinheiro, oferecer serviços úteis. Não há sistema pelo qual riquezas sejam obtidas pela força ou sem que seja oferecido em troca um serviço de valor equivalente. O princípio da lei da economia é mais que uma teoria e não pode ser desrespeitado. Guarde bem o nome desse princípio e lembre-se dele, pois é muito mais poderoso do que todos os políticos e todas as máquinas políticas. Está além do controle de todos os sindicatos. Não pode ser modificado, influenciado ou burlado por interesseiros, nem pelos que se intitulam líderes de qualquer setor. Além disso, esse princípio tem um olho que tudo vê e um perfeito sistema de contabilidade que registra todas as transações efetuadas por todos aqueles que tentam receber sem dar. Mais cedo ou mais tarde, os auditores examinam os livros e exigem uma prestação de contas. Cambistas, high business, gente de Wall Street, ou seja, qual for o nome que você escolher para o sistema, que garantiu a liberdade aos norte-americanos, apresentam um grupo de indivíduos que compreendem e respeitam a poderosa lei da economia e adaptam-se a ela. Sua continuidade financeira depende do respeito a essa lei. A maioria dos habitantes dos Estados Unidos gosta do país e aprecia seu sistema capitalista. Devo confessar que não conheço lugar melhor, onde haja mais oportunidades de ganhar dinheiro, a julgar por suas atitudes. Porém, alguns parecem não gostar do país.
É um direito deles, sem dúvida. Se não gostam do país, de seu sistema capitalista e de suas abundantes oportunidades, têm o direito de ir embora. Sempre haverá outros países onde poderão aproveitar a liberdade de ganhar dinheiro, desde que não sejam muito exigentes. Nos Estados Unidos estão todas as liberdades e todas as oportunidades de ganhar dinheiro que qualquer pessoa honesta pode desejar. Quem vai à caça procura uma região onde haja muitos animais. A mesma regra vale para a caça a riquezas. Se é riqueza que você procura, pense 2 vezes antes de tentar destruir o sistema capitalista de um país cujos cidadãos gastam dezenas de milhões de dólares anuais em cartões, nos quais celebram a liberdade. Não deixe de considerar um país onde se gastam anualmente mais de 15 milhões de dólares em ingressos de cinema e mais alguns milhões em bebidas, narcóticos, refrigerantes e energéticos. Pense bem antes de deixar um país onde o povo fica feliz em ver milhões de dólares investidos anualmente em esportes, como futebol, beisebol e pugilismo. E dê valor a um país cujos habitantes gastam mais de 1 milhão de dólares por ano em goma de mascar e outro 1 milhão em lâminas de barbear. Lembre também que essa é apenas uma amostra das fontes de riqueza disponíveis no país. Só foram mencionados alguns luxos e artigos supérfluos, mas a produção, o transporte e a comercialização de tais mercadorias garantem empregos regulares a milhões de homens e mulheres, que recebem por seus serviços milhões de dólares mensais, que gastam livremente, tanto em artigos de primeira necessidade como em supérfluos. E lembre em especial que por trás de toda essa troca de mercadorias e serviços pessoais, existem oportunidades de acumular riquezas em abundância. Mais uma vez, a liberdade atua a nosso favor. Nada impedirá os seus esforços. Se você tem talento, treinamento e experiência, pode acumular riquezas em larga escala. Outros menos afortunados não serão tão ricos, mas qualquer um pode sustentar-se, mesmo trabalhando pouco. Então, aí está a sua chance. A oportunidade espalhou seus recursos diante de você. Encare-os, selecione o que mais lhe interessa. Elabore um plano, ponha-o em ação e persista. Acredite, os Estados Unidos capitalistas garantem a todos a oportunidade de prestar serviços úteis e acumular riquezas proporcionais ao valor do serviço prestado. O sistema não nega esse direito a quem quer que seja, mas não promete, nem poderia fazê-lo. Dá sem receber em troca, já que é controlado pela lei da economia, que não reconhece nem tolera quem tenta receber sem dar. A lei da economia foi criada pela natureza. Não existe tribunal a que os infratores possam apelar. Estão previstas penalidades para quem infringe a lei e recompensas para quem a obedece, sem qualquer possibilidade de interferência de quem quer que seja. A lei não pode ser revogada. É tão definitiva quanto as estrelas no céu e faz parte do mesmo sistema que as controla. Alguém pode recusar-se a aceitar a lei da economia? Com certeza. Este é um país livre, onde todos nascem com direitos iguais, inclusive o de ignorar a lei da economia. O que acontece então? Nada, até que um grande número de indivíduos reúna suas forças com o propósito declarado de ignorar a lei e tomar pela força o que desejam. Eis que chega o ditador, com o pelotão de fuzilamento e as metralhadoras. Não existe isso, pelo menos nos Estados Unidos, mas sabemos como o sistema funciona. Que tenhamos a felicidade de jamais precisar enfrentar uma realidade tão terrível. Sem dúvida, preferimos continuar com a liberdade de expressão, de ação e de prestar serviços úteis em troca de riquezas. A prática, por parte de candidatos, de estender privilégios em troca de votos, em prejuízo do dinheiro público, às vezes resulta em eleição. Mas, assim como tudo que sobe tem de descer, um dia a casa cai. Cada centavo mal empregado deve ser devolvido com juros. Se aquele que se apossou do dinheiro não pagar, o encargo passa para os filhos e para os filhos dos filhos, até a terceira e quarta gerações. Não há como escapar.
Às vezes, as pessoas se juntam para pressionar os empregadores, exigindo aumento de salário e redução do número de horas de trabalho. Mas existe um ponto que não podem ultrapassar. É quando entra em cena a lei da economia e são condenados empregados e empregadores. Durante 6 anos, de 1929 a 1935, o povo dos Estados Unidos, ricos e pobres, cansou de ver a velha economia fechar empresas, indústrias e bancos. Não foi uma coisa bonita. Não aumentou em nada o respeito do povo pelo espírito, que faz as pessoas perderem a razão e tentarem receber sem dar. Quem viveu aqueles anos terríveis em que o medo estava por cima e a fé por baixo, não esquece a crueldade com que a lei da economia cobrou seu preço de ricos e pobres, fracos e fortes, jovens e velhos. Ninguém quer reviver aquela experiência. Essas observações não se baseiam em experiências passageiras. São resultado de 25 anos de análise cuidadosa dos métodos utilizados, tanto pelos homens mais bem-sucedidos como pelos mais mal-sucedidos dos Estados Unidos.